todos. Hoje eu estou aqui para falar de uma figura pública, o pastor Paulo Júnior, que há aproximadamente 24 horas apareceu nas redes sociais se despedindo do seu ministério, pedindo perdão por estar em pecado, pecado por ser áspero, pecado por ser bruto, por ser ignorante e outros pecados além que ele cita. Eu vou deixar aqui na íntegra o vídeo do pastor Paulo Júnior. Eu já assistia, já acompanhava ele há muitos anos. Sempre achei as pregações do pastor Paulo Júnior ásperas, um pouco bravo, mas sempre afrontou o meu pecado. Eu gostaria de dizer que eu agora mesmo estava conversando com um amigo meu, nós não somos bons. Quem somos nós? O meu pecado apenas é diferente do pecado dele, diferente da prostituta, diferente do ladrão, diferente de qualquer outro tipo de pessoa que peca. Os meus pecados não são os deles e os deles não são os meus, mas nós todos somos pecadores. Nós somos totalmente dependentes da misericórdia e da graça de Deus. Quem sou eu para julgar? Um pastor que as pregações dele irá fazer falta, mas nós temos a internet aí, que continuará com muitas pregações. E por sinal, eu até estava comentando que a minha fórmula de perfeição não é meu pastor, a minha fórmula de perfeição não é o pastor Paulo Júnior e nenhum dos demais que estão aí, porque todos eles são suscetíveis a escândalos. E quantos escândalos a gente tem visto nos últimos dias, né? Por muito esfriar o amor de muitos, por muito se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos irão esfriar. E está acontecendo, e irá acontecer. Eu achei a atitude do pastor Paulo Júnior uma atitude muito bonita e muito corajosa para quem está numa situação que ele está, segundo ele, e vir a público e dizer o que ele disse. As pessoas estão matando, a igreja está matando, estão caindo em cima, mas quem sou eu, quem somos nós para jogar pedra? E lá em João, no capítulo 8, tem um texto muito conhecido de todos nós, que é a mulher adúltera que é apanhada em adultério, e que todos os judeus estão ali à frente com a pedra na mão, dizendo que aquela mulher foi apanhada num ato de adultério e que a lei de Moisés permitia eles de apedrejá-la até a morte. Mas Jesus vai e diz: aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. E o próprio Jesus não tinha pecado. Ele tinha toda a autoridade de apedrejar aquela mulher, porque era lei, era costume daquela época. Mas o próprio Jesus nos ensina: quem sou eu para apedrejar? Se os meus pecados muitas vezes são maiores do que essa mulher adúltera. Mas se você não viu, assista aí, acompanhe aí o que ele disse nas redes sociais. Um abraço, fica com Deus e até a próxima. Olá, querido irmão e irmã em Cristo. Depois de um tempo ausente das mídias sociais para tratar da minha saúde, eu venho agora a público falar a respeito do meu ministério. Você sabe que 1 Timóteo capítulo 3 trata das qualificações do pastor. Um homem, se quiser ser pastor, precisa ter aquelas qualificações. Nesse sentido, eu quero dizer a vocês que eu pequei ferindo princípios que ali estão colocados. Por exemplo, Paulo fala que o bispo, pastor, precisa ser um homem temperante, precisa cuidar bem da sua família, precisa ser cordato, precisa ser hospitaleiro, precisa ser dado ao estudo da palavra e assim por diante, não ser violento. Muitas vezes aquela dureza que vocês viam no púlpito era manifestada nos meus relacionamentos e na maneira que eu conduzia a igreja, ferindo, magoando pessoas, membros, sendo muito duro, exigente, e a mesma coisa com membros da liderança, sendo exigente, duro, magoando, ferindo e ofendendo eles. Assim também membros da minha família. E são princípios inegociáveis para alguém que necessita ser pastor. O meu conselho me chamou, me repreendeu a respeito dessa condução por um tempo, e eu resisti a essa repreensão, tentando manipulá-los, tentando dissuadi-los e me rebelando contra a verdade de Deus e contra
a verdade que vinha da sua boca. Mas depois de novos conselhos e novas repreensões, eles me convenceram do meu pecado. Meus olhos se abriram e eu vi que estava conduzindo a igreja de forma equivocada, pecaminosa. E eu pedi perdão a eles e reconheci o meu pecado. E depois de algumas reuniões, eles entenderam que essas violações, que já tinham um bom tempo, me desqualificavam para ser pastor dessa igreja. E o que prontamente eu entendi: uma desqualificação não temporária, não permanente. Por essa razão, eu quero aqui pedir perdão a vocês, mais uma vez, pedir perdão aos membros da igreja que eu ofendi, que eu excedi na minha liderança, que eu magoei, que eu fui além do que um pastor pode ir. Quero pedir perdão também aos membros do conselho, que eu também ofendi, que eu tentei dissuadir ou persuadir de forma a contrariar a palavra de Deus e a causar feridas, mágoas e contendas. E quero pedir perdão também a todos os irmãos que me seguem e que têm algum respeito, apreço, amor pela minha vida. Eu entendo que um homem, para ser pastor, precisa ser irrepreensível, idôneo, precisa ter uma conduta ilibada. E nesse sentido eu falhei. E por essa razão estou sendo removido do ministério pastoral. Decisão essa que acolho com carinho, com amor, com serenidade, com sobriedade. Eu que denunciei tantas vezes o pecado, chegou a hora de denunciar o meu pecado e reconhecer que eu falhei, que eu pequei. Nesse sentido, eu também vou ingressar a minha vida com a minha família em uma outra igreja, iniciar um processo, daqui a um tempo, um processo de membresia, porque eu preciso agora de ser acolhido, ser discipulado, ser pastoreado, para buscar a minha restauração da minha alma. E por um bom tempo eu não exercerei ministério nenhum. Não é tempo de pregar, não é tempo de estar nas mídias sociais, estarei afastado de qualquer compromisso com o ministério, seja de ensino, de pregação, seja de palavra, e também nas mídias sociais. Tratarei exclusivamente da minha família e da restauração da minha alma. Eu também iniciarei estudos em uma faculdade de teologia para aprimorar o meu conhecimento, solidificar o meu conhecimento bíblico, teológico, e depois de um bom tempo, sendo essa a vontade de Deus, voltar ao ministério. Por isso eu quero pedir as suas orações. Não deixe de orar pela minha vida, não deixe de orar pela minha família e pela igreja que eu deixei. Peço compreensão de vocês, amor de vocês, o carinho de vocês. Você sabe que a internet é palco de muita fofoca, maledicência, discussão, e esse vídeo vai trazer reações, vai trazer respostas de toda sorte, mas é isso que eu tenho para dizer para vocês, e esses são os meus pecados, e mais uma vez eu peço perdão a vocês. Um grande abraço do seu querido irmão Paulo Júnior.